Graça e paz do Senhor, e bom revê-los e nos reunirmos neste dia santo do Senhor. Vamos abrir as Escrituras no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos ler todo o capítulo 6 de Neemias e esta é a passagem que nós iremos estudar hoje nesta série de exposições bíblicas. Os irmãos encontraram? Creio que está projetado aqui na frente também. Diz a palavra do Senhor. Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentaram fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos, por isso reedificas o muro, e, segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de me infamar e de me vituperar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Noádia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito do nosso próprio conceito,
porque reconheceram que, por intervenção de nosso Deus, é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias que vinham para eles. Pois muitos em Judá eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Vamos orar, meus irmãos. Ó Deus Santo, esta é a tua palavra santa, reta, sábia. Obrigado por este livro, Senhor. Obrigado por esta passagem cheia de sabedoria divina. Obrigado, Senhor, pela vida do nosso irmão Neemias, que foi um servo teu usado para a reforma. Obrigado, Senhor, pela sabedoria contida no seu procedimento. Obrigado por nos ensinar através de sua vida. Sabemos, Senhor, que a mensagem de Neemias é muito maior do que o homem Neemias. Porque se o Senhor quis que isso ficasse aqui registrado, é porque há muitas lições para nós, teu povo, durante todos os séculos antes do Senhor voltar. Pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guie, nos prepare, porque nunca sabemos quando precisaremos lidar com tais situações, mas que o Senhor fixe em nossa mente e nosso coração o que está contido nesse texto, para que apliquemos em tempo devido e ajudemos pessoas também a lidar com isso em tempo determinado. Essa é a nossa petição, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Temos visto, desde o 2º capítulo, que Neemias tem oposições diversas no seu trabalho de reforma do templo. Sanbalat, Tobias e Gesem são os inimigos oficiais na liderança desse levante contra o propósito que Deus havia colocado no coração de Neemias. Vimos que Neemias não teve somente uma oposição externa, mas ele também tinha uma oposição interna. E essa oposição interna vinha dos nobres e magistrados judeus. Esse capítulo nos revela algo muito interessante, não contido nos capítulos anteriores, de que havia uma comunicação entre os nobres judeus, nós nos lembramos deles como homens injustos e que impunham um fardo de dívida aos pobres no meio do povo judeu. Havia uma comunicação deles com Sanbalat e Tobias. Isso nos ensina, mais uma vez, que os inimigos da obra de Deus, caso aqui os inimigos de Neemias, se juntavam para destruí-lo. Opositores podem não ter afinidade com outros que não gostam do que está sendo feito, mas eles se juntarão para destruir aqueles que eles odeiam. Isso é mostrado claramente no livro de Neemias. Podem não ter nenhum tipo de amizade, nenhum tipo de afinidade, mas eles têm um compromisso em comum: destruir aquele que é alvo do seu ódio. Nesse capítulo, nós vamos aprender muito sobre como lidar com a intimidação. Você já foi intimidado alguma vez? E através dessa intimidação foi acuado, foi amedrontado. Esse capítulo também nos ensina a lidarmos com o medo. Esse capítulo nos ensina que havia um poder político contra Neemias, através de instrumentalização política. Agora, no começo do capítulo, uma abordagem diferente de Sanbalat e Tobias.
Há também um poder aqui religioso sendo envolvido no combate ao trabalho de Neemias, porque profetas foram subornados para enganar Neemias. Uma linguagem piedosa usada para enganar Neemias, para que ele parasse a obra. E mais uma vez, uma linguagem violenta e caluniosa para que ele fosse intimidado e parasse a obra novamente. Esse homem, irmãos, era cheio do Espírito Santo. Nós observamos no texto que várias vezes ele diz aqui no seu registro que eles faziam aquilo para amedrontá-lo. Em nenhum momento ele diz assim: eu nunca tive medo. Em nenhum momento do texto ele diz isso. Eu não tive medo em nenhum momento. Ele diz que eles investiam para amedrontá-lo e ele ora: fortalece, Senhor, as minhas mãos. Me ajuda, Senhor. Me ajuda a continuar. É difícil continuar quando oposições declaradas são postas diante de nós. Mas nós devemos ter cuidado para não sermos tomados por tamanha emotividade e não consigamos discernir as estratégias que estão vindo contra nós. Observemos, irmãos, o texto sagrado. Volte seus olhos para os primeiros versículos. Tendo Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Se lembre que em nenhum momento esses homens convidaram Neemias para conversar e saber dos planos e saber da intenção de Neemias. Eles não queriam saber disso. Se lembre que eles declararam várias vezes que Neemias estava querendo ser rei do povo judeu e se levantar contra o rei, o grande imperador. Se lembre que eles estavam investindo de várias formas para amedrontar e acuar Neemias. E agora esse povo queria conversar. Depois de tanto tempo de oposição e calúnia, eles resolveram simplesmente dizer assim: vamos conversar? Mas não era apenas isso. O convite era para ir para o Vale de Ono. O Vale de Ono distava 50 quilômetros de onde Neemias estava. Pecinha, né? Vem para cá, Neemias. 50 quilômetros, no instante tu chega, para a gente conversar um pouquinho, trocar uma ideia. Não tem diálogo com Satanás, irmãos. Não tem conversa com o inimigo. E Neemias sabia disso. Neemias discernia. A gente pode cair muitas vezes. Esse negócio está riando, né? Quem percebeu, eu vou me abaixando também assim, sem saber o quê. Deixa eu tirar isso aqui, que eu não gosto de ficar prisioneiro do pedestal, não. Neemias sabia quem eram seus opositores. Esses homens sabiam, ouviam de que a obra tinha sido concluída. O muro foi concluído. A Escritura vai dizer que 52 dias. Foi rápido, irmãos. Era uma multidão de judeus trabalhando para terminar aquela obra. Os homens abraçaram aquilo, diversas dificuldades, inclusive econômicas, porque os homens pararam de trabalhar para sustentar suas famílias, para construir o muro. E conseguiram terminar. Este é o último capítulo da primeira parte de Neemias. Dali para frente, né, nós vamos observar do capítulo 8 para frente, nós vamos ver agora várias recomendações ou vários ensinos sobre a reforma espiritual naquele período. Não era apenas uma reforma estrutural, física no muro. Havia nisso um empreendimento espiritual. Mas aqui, esse capítulo conclui uma parte importante de oposição, porque desde o capítulo 2 até o 6, nós temos maior parte do livro tratando de oposição a uma liderança piedosa. Então, esses homens eram informados, possivelmente pelos judeus, de acordo com o contexto, pelos nobres judeus, de que a obra tinha concluído, e eles agora tinham que mudar a estratégia. Bom, ele levantou o muro, não tem brecha, só faltam as portas. A gente tem que ir por outro caminho, outra estratégia, não mais tão confrontadora ou violenta. Nós temos que ser sutis. Temos que conversar. Temos que ter uma voz mais mansa para poder enganá-lo e poder destruí-lo e poder vencê-lo. Irmãos, veja o versículo 3. Enviei-lhes mensageiros a dizer:
O que é que diz, irmãos? Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse você ter convosco. Percebe a resposta? Neemias não responde assim: o que é que vocês querem comigo? Ele não responde assim. Estou entendendo vocês, seus diabos. Não, irmãos. Objetiva, curta e ponto. Tem uma pergunta aqui, né? Por que eu deixaria de fazer o meu trabalho para poder distar 50 quilômetros para falar com vocês? Eu não vou parar. Eu estou fazendo uma obra importante. O que eu estou fazendo é mais importante do que conversar com vocês. E era mesmo. Essa foi a resposta. Diz o texto no verso seguinte, veja o verso 4. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. A insistência desses homens em seduzir Neemias. Sabe o que é isso aqui, irmãos? A gente precisa aprender isso. Às vezes a oposição à obra de Deus, ela, quando sabe que não vence pela violência e pela calúnia, ela quer vencer pelo cansaço, pela insistência, em ir cansando aquele que está fazendo a obra. Neemias deu a mesma resposta todas as vezes. Não vou. Estou fazendo uma grande obra. Não tenho como deixar o meu serviço. Isso aqui também nos ensina que mesmo em meio à oposição, Neemias tinha constância. Constância. Isso nos ensina a não nos apavorarmos com a oposição. Isso nos ensina a não deixarmos que o medo tome conta da nossa mente a ponto de nos travar. Meu Deus, estão se levantando contra mim. Eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais fazer nada. Eles vão me destruir. A Bíblia nos ensina aqui o seguinte, irmãos: confiemos no Senhor. Continuemos a fazer o que Ele nos entregou. Com perseverança, Deus cuidará dos opositores. Não fale muito, fale pouco. Porque com os inimigos da igreja nós não falamos muito. Nós não falamos muito. Você não vê Jesus sendo tentado por Satanás e batendo papo com ele, né? Ele dá respostas curtas, objetivas e bíblicas. Neemias também nos ensina essa objetividade. O verso de número 5 diz: então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Observe agora, a 5ª tentativa, a estratégia já muda. Não é mais um convite para a conversa. Agora é mais uma tentativa de intimidação. O texto vai dizer: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos por isso. Edificas um muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Em algum momento você se lembra de ter ouvido Neemias falar sobre isso, toda a história. Isso é uma mentira, irmãos. Essa é mais uma estratégia de uma oposição contra a obra de Deus. As calúnias. E não se surpreenda com isso. Porque a Bíblia nos mostra isso. Às vezes a gente se assusta com o mundo caído, não sei porquê, irmãos. Meu Deus, como uma pessoa é capaz de fazer isso contra mim? Você está se assustando por quê? Se a Escritura vai dizendo várias vezes que é assim, que Jesus teve severa oposição e calúnia, chamaram Jesus de comilão e beberrão, chamaram ele de Beelzebu, chamaram ele de blasfemo. Não se assuste diante de severa e cruel oposição que vai envolver calúnias contra você, contra seu trabalho, contra os empreendimentos que você tem colocado diante de Deus. A Escritura nos mostra que isso é possível. Veja a acusação feita aqui a Neemias. Veja o verso 7. Além dele querer ser rei, e esse era o fundamento da reedificação do muro, no verso 7 diz: e puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Este é rei em Judá. Ou seja, os inimigos estavam acusando Neemias de fazer uma coisa que eles estavam fazendo com Neemias. Acuse os outros do que você é. Uma característica, inclusive, do movimento comunista moderno. Acuse os outros do que você é.
Diga que eles fazem o que você faz. Neemias não subornou profetas. Eles subornaram profetas para enganar Neemias. Eles vinham com um discurso supostamente moral, supostamente reto e preocupado com a unidade do reino. Porque a oposição satânica sempre tenta demonstrar uma espécie de nobreza. Nós precisamos cuidar disso para que o nosso povo viva melhor. Precisamos protegê-los dos inimigos. Os inimigos aqui eram o povo de Deus, né? Isso não aconteceu, irmãos, várias vezes na história dos judeus. Precisamos tirá-los de Pernambuco, de Recife, porque eles são uma ameaça e eles foram expulsos do nosso estado. Precisamos exterminá-los e assim aconteceu na Alemanha. Assim aconteceu também nesse período. Se lembre do livro de Esther. Precisamos acabar com todos os judeus, porque eles são uma ameaça para o reino. Isso vem se perpetuando na história dos judeus. Mas Deus sempre protegendo o seu povo, guardando o seu povo. Observe o versículo de número 8. Mandei dizer-lhe, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo o teu coração é que o inventas. O texto também não nos diz que Neemias, preste atenção nisso, viu? O texto também não nos diz que Neemias mandou tocar a trombeta e reunir todos os judeus. E ele não disse ao povo assim, meus irmãos, estão me caluniando. Preciso colocar aqui no meu Instagram para vocês. Para que todos saibam que estão me caluniando. Sanbalate, Tobias e Gesem e todo esse povo, os samaritanos que se juntaram a eles. E esses nobres judeus que querem ver a minha derrota. Eles estão querendo acabar comigo. Meus irmãos, não é verdade. Ele dirigiu a palavra aos seus inimigos de forma sintética e objetiva. Não é verdade. Eu não quero ser rei. Eu não subornei profetas. E ponto. Mas aí, de forma tão interessante, o verso 9 nos diz: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. E então a última parte do verso 9 é uma oração. O que é que ele diz? Percebe as pequenas orações em todos os momentos, desde o capítulo 2, né? Às vezes é só uma prece, é uma frase. Senhor, fortalece-me. Senhor, ajude-me na minha fraqueza. Este homem, irmãos, não tem registro disso no texto, né? Então nós vamos ficar com o registro do texto. Esse homem não chamou o povo e começou a chorar. Ah, meus irmãos, não quero mais não. Puxa, é muita luta, rapaz. Se é conversa, eu quero tranquilidade para minha vida. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou voltar para lá e vou ser copeiro do rei. Eu levo lá a coisa para ele, ele paga meu salário, eu vivo tranquilo, estou na corte. Tenho meu dia de folga, tenho minha comida, tenho meu salário, e eu vou estar me desgastando com isso. Eu vou estar lidando com essas calúnias, opositores de todos os lados. Observe, irmãos, a situação de Neemias. Você tinha políticos opositores, você tinha samaritanos opositores, você tinha nobres judeus e magistrados opositores. Para onde ele olhava, parecia que só tinha opositor. E nós, diante da oposição, podemos ter essa visão encurtada. Todo mundo está contra mim. Mas se você tiver essa percepção, esse sentimento que é até normal que se tenha, se lembre. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O crente com Deus é maioria, irmãos. O crente com Deus é maioria. Não importa quem ou quantos se levantam. Deus está com o seu povo. E se Deus quiser abençoar a obra, ela vai ser próspera. O trabalho de Neemias foi rápido e isso assustava os opositores. Como uma coisa pode acontecer tão rapidamente?
A gente tem que continuar insistindo para que isso finde, para que isso termine. Porque nós não podemos admitir que um homem como esse, que tem essas intenções malignas no coração de ser rei, talvez os opositores até acreditassem nisso. Eles contam uma mentira e acreditam nela. Já conheceu alguém assim? Contam uma mentira e acreditam nela. Alguém já disse, se você repetir uma mentira várias vezes, você acredita que ela seja uma verdade. Não é? Talvez eles acreditassem nisso. Ora, o que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós não temos condições de controlar o que as pessoas deduzem a nosso respeito. Não se preocupe com isso. Não se preocupe com o que as pessoas pensam sobre você ou o que elas dizem a seu respeito. Não se preocupem com o juízo de valor que elas fazem, porque elas olham para você, bate o olho em você e diz assim: eu sou assim. Quando eu bato o olho, não vou com a cara, é porque não presta. Não se preocupe com isso, não. Deus sabe quem você é. Deus sabe dos seus esforços. Eu também não quero dizer que você é uma florzinha, não. Né? Você é um pecador, né? Não é uma florzinha de Jesus. Mas o que eu estou falando aqui é sobre integridade de coração, sabe? Mesmo no nosso trabalho ao Senhor, de fato há falhas, né? Nós somos falhos, mas Deus conhece a inteireza do coração daquele que serve. E Deus vê a injustiça daquele que persegue e daquele que cria uma imagem do outro que não corresponde. Os homens são profissionais nisso. Eles fizeram um boi de ouro e disse: eis aqui Yahvé, e vamos adorá-lo. Então eles gostam de criar uma imagem falsa a respeito das coisas. A idolatria é um exemplo maior disso. Os homens gostam de criar imagens falsas de outras pessoas, com base nas suas deduções, ou em algumas análises de momentos isolados, e julgam que aquelas pessoas são aquilo, que elas são completamente aquilo. É igual você pegar um livro, você pega um livro de um autor, você lê esse livro, e diz assim: mas ele não sabe a respeito de tal assunto, tal assunto, tal assunto, porque não está aqui nesse livro. E como é que o autor vai falar todos os assuntos do mundo num livro? Não vai. Então você não tem condição de julgar um autor por um livro que você leu. E você não pode dizer que conhece a mente de um autor por uma obra pequena que ele escreveu. Ele pode ter mudado suas opiniões durante o caminho. Né? Daí, quando nós lemos, por exemplo, a história da teologia, a história da filosofia, você vai ter, por exemplo, o primeiro Agostinho e o segundo Agostinho. Né? O primeiro Wittgenstein, o segundo Wittgenstein. Então, posicionamentos que no início eram uns e no final eram outros. Lutero também foi assim. Ele tinha alguns pensamentos no começo, depois abandonou. Então você pega um ponto isolado, até um fator histórico do passado. Então, mas no passado, há 30 anos atrás, fulano fez isso. E eu conheço ele. Mas, rapaz, 30 anos a pessoa não mudou? Não, mudou não, não muda não acredito nisso não. Mas você acredita? Porque eu acredito no poder transformador do Evangelho. Eu acredito no poder transformador do Evangelho. Imagina se eu não acreditasse como crente, como pastor. Né? Um crente peca, eu trato, o pastor me arrependi. Se arrependeu nada? Eu conheço tu, rapaz, conheço tuas obras. Não arrependeu não. Não acredito nisso não. Então não tem fundamento você estar na igreja, não tem fundamento você crer no cristianismo, em crer em Cristo, você não crê na transformação. Mas existem pessoas que são tão inclinadas ao mal e comprometidas com o mal que elas nunca abandonam isso. E as suas obras vão mostrando isso, ano após ano, dia após dia. A primeira estratégia aqui que nós observamos é que nós podemos ser seduzidos a pararmos por um diálogo amigável. Se lembra daquele diálogo dos poderosos com os apóstolos, depois de prendê-los, né? Parem de pregar, para que vocês não fiquem sendo presos. Vocês se lembram o que eles disseram? Importa nos obedecer a Deus. Não há possibilidade de harmonizar a vontade de Deus com alguém que é opositor à vontade de Deus. Como é que tem diálogo nisso? Não tem diálogo. A gente precisa entender isso. Existem situações que não tem como dialogar. Porque é algo absurdamente contrário à vontade de Deus. Podemos pensar porque
Isso se dá, irmãos. Porque homens são pecadores e nós devemos nos lembrar do que Salomão disse. Há tempo de afastar-se. Há tempo de afastar-se. Segunda coisa que nós devemos aprender aqui é que Neemias não é vencido pelo cansaço. Ele não cede à insistência. Nós aprendemos aqui a sermos resolutos e firmes nas posições que o Senhor nos ensinou a mantermos. Ele não cede, irmãos, à insistência daqueles homens. Fique firme, cristão. Fique firme na vontade de Deus. Não abandone sua posição. Não abandone sua identidade. Não abra mão do que Deus lhe entregou a fazer. Não ceda. Não baixe a guarda diante das ciladas do inimigo. Em terceiro lugar, aprendemos que há momentos que precisamos dar resposta. E Neemias deu resposta. Há momentos que precisamos dar resposta. Mas há momentos que nós devemos nos calar. Se lembre que em capítulos anteriores, Neemias não disse nada. Se lembram disso? Ele não disse nada, ele apenas orou. Então, em dados momentos, o povo de Deus precisa aprender a ser estratégico. Porque às vezes a gente é tão inocente, irmãos. A gente confia tanto. A gente se esquece da doutrina da depravação total. Não, mãe, eu acredito que as pessoas são boas. O que eu acredito é que o evangelho tem poder sobre a vida delas. E elas podem refletir a imagem de Cristo. Mas a natureza de ninguém é boa. De ninguém é boa. Há momentos que nós vamos precisar nos calar. Neemias fez isso. E há momentos que nós precisaremos falar. Mas aqui aprendamos, irmãos. Cuidado quando você for falar. Fale o necessário. Que você pode até se calar, se mordendo, né? Não vou falar não, vou ficar calado aqui. Ai, Jesus, que vontade de falar, mas não vou falar não. Mas também quando vai falar, parece que abriu a porteira da boiada, né? E sai tudo de uma vez assim, destruindo tudo. Parece o Katrina, o furacão, né? Eu tô calmo, mas também quando eu falo, destruição total, né? Cuidado, necessário. Há tempo de calar, há tempo de falar. Nós devemos ter cuidado para que em dadas situações delicadas da nossa vida a gente não se prolongue demais, porque tem crente que fala demais. Fala muito. Tem uma linguinha frouxa para falar. Tem que falar para botar para fora. Aí depois se complica tanto no caminho. Se embaraça tanto. Escute, viu? Em quarto lugar aqui, no versículo 9, nós observamos Neemias orando. Havia uma pressão enorme sobre ele. Os inimigos lançaram medo sobre ele. Seu coração, embora temeroso, não cedia, mas permanecia firme e dependente de Deus, e confiando a Deus os seus medos. Fortalece-me, Senhor. Tem misericórdia de mim. É difícil, Senhor. Eu não tenho forças nem para me proteger, Senhor. Porque tem um poder político contra mim, tem um poder dos samaritanos contra mim, tem um poder dos ricos contra mim. Como eu vou me proteger? Neemias estava na obra trabalhando, irmãos. Ele não era o cara que ficava lá no gabinete olhando as câmeras da obra, ligando para o supervisor, né? Ligando para o engenheiro que estava lá ajudando. Olha, fulano, tá sentado, ó. Manda ele levantar aí, manda ele pegar um saco de cimento ali. Manda ele pegar esses 30 sacos de cimentão de um lado, bota do outro, só para ele não ficar parado. Ele estava lá. Ele estava trabalhando. Então ele estava exposto. Ele confiava no Senhor. Porque o líder cristão, em qualquer área, está exposto. Certo, irmão? Está exposto. Não tem como ser diferente. Ele não precisa expor tudo, né? De sua vida. Mas ele está exposto. Quem o guarda é o Senhor.
E ele deve confiar nisso. O Senhor é quem o guarda. Então, não deixemos de resistir às pressões, porque estamos sendo amedrontados. Confiemos no Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu estou com medo. Eu estou com medo. Porque eu não tenho como me proteger. Mas me fortaleça para continuar. E Deus foi fortalecendo Neemias. A pressão era grande, irmãos. E aquele homem foi resistindo até o final da obra. Uma lição valiosíssima para um líder cristão aqui é: termine o que você começa. Termine o que você começa. Não largue a coisa no meio do caminho. Conclua o que você começa. Agora veja no versículo 10 ao 14. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado, disse: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Percebe agora o discurso religioso? É satânico demais, irmãos. É satânico. O camarada vem para Neemias: Neemias, vamos para a igreja. E a gente fica preso lá, porque eles querem te matar de noite. Na igreja tu vai estar seguro. Mas veja só a cilada, irmãos. Veja só a cilada. Ele ia morrer dentro do templo. Lá tu vai estar seguro. Eu sabia que Neemias era um homem religioso. Lá tu vai estar seguro. Vamos para lá. Neemias olhou assim e fez: vem para cá, vê se nessa história. Tu tá pensando que tu me engana? Você vê, meu pai dizia: enquanto tu tá vindo, eu tô voltando. Enquanto tu vem com quente, eu vou com dois vai vendo. Neemias era um homem prudente. Né? Eu não vou dizer aqui um homem desconfiado. Porque tem gente que é desconfiada com tudo, até com a sombra, né? Uma sombra assim, está me seguindo aqui, por quê? Mas ele era um homem prudente, ele sabia quem eram as pessoas, irmãos. Ele não confiava cegamente. Isso parece até um discurso não cristão, né? Não parece, né? Mas se lembre que aquele que é fundador do cristianismo disse assim a um discípulo: tu és um diabo. Disse assim a outro: para trás de mim, Satanás. Disse a Judas de novo: faz logo o que tu queres fazer. Se quem eu molhar e der, este é o traidor. Tome. Às vezes a gente quer ser mais bonito do que Jesus, irmãos. Né? Não. A gente se esquece de que Jesus olhava para os fariseus. Jesus, viu? O amor em pessoa. Vocês são hipócritas. Vocês são fingidos. Se a gente falasse de João Batista, irmãos, João Batista não. Né? João Batista era meio bruto. Né? João Batista era meio bruto. Fala de Pedro também, da mesma forma, né? Acaba meio bruto, né? Mas se fosse João, né, o discípulo amado, né? Um homem amoroso, um homem, né? Talvez, pelo que a Escritura diz, um homem gentil. Ele fala muito de amor nos seus textos, né? Mas nós vamos ver também João, em dados momentos, com sangue quente. Vamos dizer que Paulo não era um homem amoroso, mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: esse povo aí que está dizendo para vocês se circuncidar, é para ser capado, tudinho. Para ser tudo capado. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente vai pensar nessa questão do amor cristão. Tenha cuidado, nem todo mundo é bom. Na verdade, ninguém é bom, né? Mas existem aqueles que são agraciados por Deus. Também não estou dizendo para você desconfiar de tudo e de todos, não. Mas aquele que te fez mal deve ser perdoado. Mas você não deve abandonar a prudência. Amém, irmãos? Não abandone a prudência. O versículo de número 11 diz: porém eu disse, homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Eu vou ficar aqui onde eu estou.
Sabe o que Neemias estava ensinando em termos práticos, irmãos, para a gente? O Deus que me protege na construção, me protege em qualquer lugar. Ele quem me guarda. O Senhor é quem me guarda, diz o Salmo, né? O Senhor é quem me guarda. Verso seguinte, veja, 12. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. Agora, a capacidade de um opositor é terrível. Eu falo de mim também. Eu ainda me surpreendo com a capacidade terrível da natureza humana. Você também não? Mas como isso é possível, né? Como é possível a pessoa fazer isso? Como é possível alguém abraçar, odiando? Como é possível alguém dizer que ama, maquinando e fazendo mal contra o outro? A natureza humana é profundamente terrível. E nós, quando lidamos então com oposição, né, devemos perceber isso. Veja o versículo de número 13. Para isto subornaram, para me atemorizar e para que eu assim viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Veja só o verso 14, né? Lembra-te, meu Deus, de Tobias. Mais uma oração. Lembra-te, meu Deus, de Tobias, de Sambalate, no tocante a estas outras, no tocante a estas suas obras, e também a profetisa Noadia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Veja que havia não apenas. Oh, meu Deus, o crente tem uma sorte, né? O crente tem uma sorte. Eu digo, oh, Jesus, para vir amigo é tão difícil, mas inimigo. Inimigo se multiplica igual formiga em cima de mel. Neemias só diz assim, Senhor, lembre-se deles. Lembre-se deles. Lembre-se de Noadia também. Esse vaso, que era profetisa, não era um vaso. Tem uns vasos por aí, viu? Rachado. Lembre-se dos profetas, Senhor, que se levantaram. Haja, Senhor, perceba que Neemias não toma nenhuma atitude. Nenhuma atitude. Como governador, né? Ele era um homem de respeito, de autoridade, mas ele vai entregando a Deus, que é o maior governador de todas as situações. Senhor, lembra-te deles. Fortalece-me, Senhor. Tenha cuidado para que você não seja iludido pela falsa piedade de alguém. Tenha cuidado. Oh, fulano é uma pessoa de oração. Tão piedoso. Fala manso, né? Paz do Senhor, servo de Deus. Deus é contigo. Deus tem uma bênção. Aí vai o crente besta, né? Oh, aleluia, Jesus. Começa a se tremer, chorar. Deus é muito bom. Não se engane pela falsa piedade, porque a falsa piedade pode conduzir você ao pecado. Falsa piedade do outro, eu estou falando, viu? A falsa piedade do outro pode conduzir você ao pecado. Não podemos receber e obedecer o conselho dos ímpios, irmãos. A Bíblia nos reprova nesse quesito. Não podemos obedecer o conselho dos ímpios. Mas atente para isso, nem sempre o ímpio veste-se de ímpio. Muitas vezes o ímpio está vestido de boas intenções. Mas eu só quero ajudar você. Eu só quero ajudar. Eu me lembro quando eu era menino, chegou um rapaz na porta de casa, meu pai estava trabalhando, eu estava em casa com minha mãe. E no sábado, minha mãe ia fazer faxina em casa e botava uns hinos, né? Ela tinha, vocês vão se lembrar, um microsystem. Se lembram disso? Eita. Só eu? Me lembro? Não. Vocês se lembram também. Não pode não, só eu me lembrar. 3 em 1, se lembra do...
Vixe, né? Te lembra, Júnior? Não é do teu tempo, não? Isso é conversa, Júnior. 2 em 1. É. Minha mãe tinha comprado um microsystem. Botava lá a fita. Lembra da fita cassete, né? E botava lá. E ficava ouvindo. Tava alto, né? Abria as portas de casa, janela. A porta de casa era. A gente morava numa ladeira. A porta ficava já pra rua, né? Assim, tinha um terraço pequeno, mas a porta ficava pra rua. Então quem vinha passava via o que estava na estante, né? E minha mãe foi na casa da minha avó, que era ao lado, e então o rapaz chegou na porta, ou casa pra gente ir pedir, não era nossa. E todo dia alguém ia pedir alguma coisa. E ele chegou, bateu palma e disse assim: tudo bem, eu disse: tudo bem, ele fez. Seu pai me mandou vir aqui, bem vestido, parecia um crente. Eu disse: meu pai, foi seu pai. Seu pai não é gerente de uma padaria ali, assim, assim, assim. E disse o nome da padaria, e realmente meu pai era. Eu disse: é. Pronto, ele me mandou vir aqui. Ele mandou que você me entregasse o microsys para eu levar para ele. Porque tem uma coisa para consertar, ele disse, aí pediu para eu levar. E tinha mesmo. Eu acho que eu tinha uns 12 anos. Eu li assim, eu digo: mas não é possível que ele esteja mentindo. Conhece meu pai, sabe o nome dele, onde ele trabalha. Um problema no rádio aí. Hum, Fui lá, tirei da tomada. E dei ao homem. Quem gostou foi minha mãe. Pegou assim, tinha uma alcinha. Você lembra que tem uma alcinha assim? Pegou uma alcinha, botou aqui no ombro, parecia aqueles funkeiros dos Estados Unidos, né? Vou levar pro seu pai, viu? Está certo. Aí foi. Eu disse tchau. Ele fez tchau. Disse embora, tranquilo. Desceu a rua, né? Aí minha mãe voltou da casa da minha avó. Eu falei: cadê o rádio? Eu disse que o pai mandou o homem vir buscar para consertar. Ele disse: seu pai mandou. Eu disse: foi. Meu filho, seu pai não mandou, não. Agora eu gelei. Agora eu gelei, não foi pelo rádio, foi pela pizza que eu ia levar. Fiquei branco, sentei no sofá. Ela disse: você não era para ter feito isso, né? Quando ela se abaixou para pegar a Havaianas, carreira que ia para casa da minha avó. Eu disse: vó, vovó, me proteja. Eu disse: não, mãe, ele foi. Não, não, ele não levou, não. Eu disse: depois eu vou lá. Eu fui lá na padaria onde meu pai trabalhava. Meu pai estava animado, conversando, atendendo os clientes, sei o quê. Aí ele disse: diga, meu filho. Eu disse: pai, eu quero lhe perguntar uma coisa. O senhor pode vir aqui no cantinho? Aí ele disse: o que foi que aconteceu? Eu disse: o homem trouxe o rádio. Eu falei: que rádio? Eu disse: meu Deus. O microcist, pai. O que é que tem o microcist? O homem foi buscar para consertar. Eu disse: que homem, rapaz? O senhor não mandou? Ele disse: eu. Você deu, meu filho. Eu disse: ô pai, mas ele falou tão de um jeito assim que parecia verdade. Aí meu pai me disse: nem sempre é verdade, filho. O que alguém fala pode parecer verdade, mas nem sempre é verdade. Graças a Deus, ele teve mais misericórdia de mim que minha mãe. E me abraçou. Isso não faço mais, não. Depois Deus manda outro. Aí eu disse: eu só vou pra casa quando o senhor largar, porque eu chegar sozinho não vai dar certo. O senhor me protege. Aí ele comprou, né? Depois outro. Quando chegou em casa com o novo, minha mãe sentou comigo e fez: nunca dei a ninguém. Você tá entendendo? Eu estou, mãe. Não, não vai acontecer mais, não. O discurso pretensamente piedoso pode ser absurdamente falso, irmãos. Neemias descreve aqui: então percebi que Deus não o enviou. Mas o discurso parecia preocupado, viu? Quero proteger você. Quero proteger você do mal. E ele estava sendo conduzido ao mal. A oração nos traz, irmãos, discernimento. Ore mais, cristão. Ore mais. Esteja mais perto do Senhor. Deus nunca deixa um crente que ora sem resposta. Nunca deixa. Orem. Neemias ora pedindo que Deus o mantenha longe de seus algozes.
Que Deus se lembre dos seus adversários. Neemias não é vingativo, meus irmãos, mas Neemias é zeloso pela justiça e confia que Deus agirá. Vamos para a última parte. Versículo 15. Veja, versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Que feito maravilhoso, irmãos. Acabou a obra. E o texto no verso 16 diz: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos. Veja que coisa maravilhosa, que resposta divina para as orações de Neemias. Esse versículo de número 16 é um refrigério para a alma. Porque ele diz: sucedeu que, ouvindo que a obra tinha terminado, todos os nossos inimigos temeram, todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos a obra. Glória a Deus, irmãos. Vai chegar uma altura que os adversários olharão e dirão: Deus abençoou. A mão de Deus estava ali, realmente. Mas, observe uma coisa, viu? Mas, reconhecerem a bênção de Deus não significam agora que eles são amiguinhos. Não é a mesma coisa. E o texto nos revela isso. O opositor dizer Deus está abençoando ali, não quer dizer assim, venha, vamos ser amigos agora. Agora eu estou convencido que realmente Deus está com você, então eu quero ser seu amigo. Na verdade, muitos querem ser amigos quando vê a prosperidade. Mas o texto vai nos dizer, no verso 17, também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e cartas de Tobias que vinham para eles. Ou seja, veja só, irmãos, que coisa, informantes, né? Que coisa, né? Informantes no meio do povo, que mandavam as informações para o inimigo. Está acontecendo assim, 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 assim. Sabe o que Neemias fez com os informantes? Nada. Ele confiava em Deus, irmãos. Porque quando Deus quer fazer uma coisa avançar, ninguém impede. Nenhuma estratégia, nenhuma investida, nenhum levante, nenhuma revolta, nenhuma intenção maligna pode deter o que Deus quer fazer. Ninguém pode fazer isso. Veja o versículo de número 18. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará. E seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença. Veja que coisa, né? Os, os nobres, né? Chegavam para Neemias dizendo: ô Neemias, não fica assim não contra eles não, Neemias. São homens bons. Eles fazem tantas coisas boas para as pessoas, Neemias. Sabe o que Neemias dizia? Nada. Ele não respondia assim: eles são malignos, eles são terríveis, ímpios, eles têm lutado contra mim, eles querem me destruir. Neemias não disse. Sabe por quê, irmãos? O silêncio é poderoso. Quando você fala, as pessoas sabem o que você pensa. Quando você não fala, elas não sabem. Jesus ficou calado. Você lembra disso? Jesus guardou silêncio. Precisamos aprender com silêncio. A gente vive numa era muito barulhenta, né? Tudo é barulho.
A gente fala demais, 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 demais. A gente fala tanto que às vezes a palavra não acompanha o raciocínio. A gente vai tropeçando nas palavras, né? Assim. Aprenda a arte de silenciar. O silêncio também pode ser cruel, mas não é esse o contexto aqui. O contexto aqui é que o silêncio é sábio. Semana passada nós tivemos um evento aqui na igreja com famílias educadoras, né? E uma família que estava aqui e nunca tinha visitado nossa igreja disse assim: pastor, nós amamos a igreja, o templo, nós nos sentimos muito aconchegados no templo da igreja. Parabéns pela igreja, a igreja é bonita. E a esposa disse assim a mim: pastor, a elegância é silenciosa. Frase maravilhosa, né? Ela disse: essa igreja é elegante, esse templo é elegante, a elegância é silenciosa. Pastor, para que haja beleza não precisa ter ouro. A elegância é silenciosa. Neemias nos ensina exatamente isso aqui, irmãos. Aprenda a guardar silêncio. Diz o texto aqui que esses também levavam o que Neemias dizia para o outro lado. E Tobias escrevia cartas para atemorizar Neemias. Persistia, persistia. Esse último versículo também é maravilhoso, que nós podemos aprender aqui. Às vezes a gente acha que se a gente chegar em determinado lugar de realização, as oposições vão terminar. Não é verdade. Então, se eu chegar em determinado lugar, as pessoas serão convencidas, inclusive os opositores, serão convencidos de que Deus realmente está comigo e vão parar. Não é verdade. Esse texto também nos ensina que a oposição pode perpetuar-se. Mas isso não significa que a bênção de Deus não está sobre nós. A dificuldade não é um sinônimo de que Deus não está conosco. A perseguição não é sinônimo de que Deus não está conosco. Jesus disse: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, vos caluniarem e disserem todo mal contra vós. Bendito seja o nome do Senhor, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Porque o que Jesus ensina lá é exatamente o que está contido em Neemias. Quanto mais Deus abençoar, mais oposição virá, mas mais proteção você terá. A mão poderosa do Senhor provou sua bondade ao seu povo, fazendo a obra prosperar, o muro ser concluído. Deus demonstrou isso tão poderosamente que os inimigos reconheceram a bênção de Deus. Aprendamos aqui que há respostas que nós devemos dar, como nós vimos. Há respostas que não devemos dar, como nós vimos em outros capítulos. E há respostas que Deus dará. A bênção de Deus sobre a obra e a conclusão da obra era Deus dizendo a todos, naquele lugar e ao redor: eu estou com meu povo. Eu abençoo meu povo. Então, cristão, se lembre, Deus responde. Deus responde. Deus dá a resposta. Deus testemunha a nosso favor e demonstra que está conosco. O Deus de Jacó está conosco. Mesmo vendo tudo aquilo, talvez nós ainda não entendamos, irmãos, e que o que nós devemos fazer não depende da aprovação dos homens, depende da aprovação de Deus. A gente não tem que ficar procurando a aprovação dos homens. O que importa é que Deus aprove. Porque alguém pode ver a bênção de Deus abundante acontecendo e chegar para você e dizer assim: eu não acredito em nada disso. Não acredito em nada disso. Não acredito em você, não acredito em nada disso. Aí o que é que você faz? Faz feito Neemias. Certo. Mais alguma coisa? Não, só queria dizer isso mesmo. Certo. Eu vou arquivar. E continue. Porque essas são sutilezas para nos fazer
parar. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo algumas coisas. Como você viverá depois de ter ouvido tudo que você ouviu aqui? Na tolice do medo? Você viverá na tolice do medo? Você continuará caindo na sutileza de um diálogo enganoso ou de uma falsa piedade, negociando o que Deus não negocia? Você continuará sendo iludido por uma falsa religiosidade? Curve sua cabeça em oração ao Senhor, seu Deus. Erga sua cabeça para a batalha e confie no Senhor, porque Deus abençoa o seu povo. Você deve baixar sua cabeça para orar e deve levantar sua cabeça para lutar. Essa é a postura de um crente. Você curva a cabeça diante de Deus, não diante de inimigos. Eu não estou falando de soberba, eu estou falando de fé, de coragem, de confiança no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, bendizemos o teu nome, Senhor. Engrandecemos ao Eterno pela sabedoria da tua palavra e como ela nos ensina, nos instrui em tantas causas que nós nem imaginamos que o Senhor falou sobre isso. Nos dê coragem, Senhor, nos dê piedade, nos dê uma postura resoluta, resiliente, abnegada, cheia de fé no Senhor. Torna-nos, Senhor, crentes de oração. Perdoa-nos quando nós queremos lutar sem orar, porque a tua palavra diz por meio do apóstolo Paulo que não é apenas vestirmos a armadura, nós precisamos orar em todo o tempo. E é a oração que sustenta a armadura de Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos crentes comprometidos com a oração, a sermos prudentes, discernindo o mal, a sermos justos, a sermos piedosos. Ajuda-nos a não pecarmos com nossas palavras, mesmo contra aqueles que se levantam contra nós. Ajuda-nos a termos palavras cirúrgicas certeiras, objetivas, para que não nos comprometamos com o que dizemos. Ó Deus, o inimigo é tão astuto, tão sujo, tão terrível, que ele pode nos conduzir a uma reação pecaminosa. Não permita que sejamos enganados, Senhor. Não permita que sejamos ludibriados pelo nosso inimigo maior, Satanás. Tem misericórdia de nós. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.